Cumprimentos nosso Pai Senhor. Pode sentar, nós vamos estar louvando primeiro, tá? Irmão, eu amo muito esse louvor, ele é antigo, eu sempre louvo ele, porque no começo da minha caminhada Deus falou muito através desse louvor. E a gente pode estar passando pela prova, pela luta, né? Mas adorando ao Senhor, né? Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de glória, Pai. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, glórias, aleluias, Pai. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
honra, toda a glória para ti, Senhor. Ô glória! Irmãos, Fica de pé, igreja. o Senhor me deu uma palavra em Esther 4. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Eu vou ler tudo, irmão, porque para poder entender mais, né, irmãos? O começo da palavra, né? Esther, capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Aleluias. Amém, irmãos? Amém. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou o vestido para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Então disse Esther que tomassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias,
nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme todo quanto Esther ordenou. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus de poder, de glória. O Senhor me deu essa palavra, irmãos. Glória a Eu venho Deus. falar sobre Esther. Todo mundo sabe a história de Esther, como ela se tornou rainha, né? Que a rainha Vasti, né, não obedeceu a ordem do rei e ele tirou ela, né? E aí procuraram moças, né? Novas moças, né? Para poder ser a nova esposa dele, né? E Mardoqueu, ele é o tio da Esther, né? E ele viu uma oportunidade para colocar ela lá, né? Dentro do reino, né? E Mardoqueu, quando viu a Esther, o rei, quando viu a Esther, né? Ele, assim, de primeiro, ele se apaixonou, né? Pela beleza dela, né? Mas o que a gente vem entender dessa palavra, né, irmãos? Que quando Deus tem um propósito na nossa vida, né? Deus sabe como agir. Porque foi a permissão de Deus colocar Esther como rainha, né? Porque ia chegar uma hora que o povo dela, o povo judeu, ia precisar da ajuda dela, da intercessão dela para salvar, né? O tio dela e todo o povo dos judeus, né? Porque aqui fala, né? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, né? Porque o Amã, né? Ele colocou lá uma lei, né? Que para acabar com os judeus, né? E aí ele tinha que fazer alguma coisa para salvar seu povo. E aí onde ele pensou, né? Ele colocou a sobrinha lá, Esther, para ser a rainha, e estava chegando o momento dela agir, para poder ajudar o seu povo. E ele tanto se entristeceu, né? E ele colocou aquelas vestes de saco e ficou lá na frente, né? Do reino, né? E quando a Esther soube que ele estava lá, ela quis saber o que estava acontecendo com o tio dela, por que estava daquela maneira, né? E Mardoqueu fez a Esther saber o que tinha acontecido, né? E que era o momento da Esther tomar uma atitude, uma decisão para poder salvar o teu povo. É assim que Deus age em nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo isso comigo, né? Por que essa situação? Mas é que Deus está preparando o melhor para nós, né? Porque cada um de nós, ele nos dá ferramentas diferentes, né? E aí, a Esther, como rainha, mesmo sendo rainha, ela temia o rei, né? Porque ela falou para o tio dela: como que eu vou entrar lá? Se faz um mês, imagina assim, né? Pensa assim, faz um mês que eu não vou diante do rei. Como eu vou chegar lá, né? Ela sentiu um pouco de medo, né, irmãos? Porque a gente também é assim no dia de hoje. Quando Deus fala assim, vai em tal lugar e fala a minha palavra, faz o que eu mando, o que eu falo, eu vou pôr na tua boca e falar. Às vezes a gente se acovarda, né? Eu vou lá, tipo, se Deus manda a gente lá num lugar, num terreiro, vai lá que Deus quer salvar vidas, a gente vai sentir medo, né, irmãos? E vai falar, mas como que eu vou lá naquele lugar, né? E assim a Esther se sentiu, ela sentiu um pouco de medo. Mesmo ela sendo rainha, ela tinha medo de chegar na presença do rei sem ser, né, chamada por ele lá, né? Em todas as províncias
E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, né? Ninguém podia entrar daquele jeito como Mardoqueu estava lá, né? Na frente do reino. Em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e cinza, porque eles já sabiam o que ia acontecer com o povo judeu, né? Eles sabiam que eles iam perecer, todos eles iam morrer por causa daquela lei que o Amã fez, né? Mas aí, como Deus sabe como agir, Ele preparou a Esther para ser a rainha, né? E é nesse momento que a Esther tinha que tomar uma atitude, né, de salvar o teu povo. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram saber do que a rainha muito se doeu. Quando ela ficou sabendo o que estava acontecendo, ela ficou triste, né? Ela achou que mandando umas vestes para o Mardoqueu, ela achou que era coisa assim, simples, vamos dizer, né? Que mandando outra roupa para ele, que tudo se resolveria, mas ela não sabia o que estava acontecendo, o que estava por vir de pior para o teu povo, né? Então Esther chamou Hadaque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hadaque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançarem a perder, né? O Amã queria exterminar aquele povo, né? Mas ele não sabia, né, que Deus estava no controle daquele povo, né? Que quem comandava aquele povo não era o rei, mas era Deus, né? Comandando aquele povo. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Muitos conhecem a história do que aconteceu com Amã. Tudo que ele preparou para o Mardoqueu veio para ele, né? Ele fez a própria forca para ele mesmo, né? Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto se tinha sucedido, como também a oferta, né, de prata, de ouro, né, tudo que o Amã ofereceu para o rei em troca, né, de acabar, de exterminar com os judeus. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então Mardoqueu pediu, suplicou para Esther, né, a rainha, para ir ter com o rei, para pedir, né, para implorar pela vida do povo judeu, né? E aí foi nesse momento que Esther teve medo, né, de ir para a presença do rei. E ela disse aqui, né, todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Ela sabia que ela poderia morrer, né? Se ele não levantasse lá o cetro, né, de ouro, quando levanta aquilo lá é para a vida, né? Mas se ele não levantasse, ela poderia perecer, poderia morrer, né? Mesmo sendo rainha, ela tinha medo do rei, né? E ela disse, né, para o tio dela: eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Mas Mardoqueu, ele continuou insistindo com ela, né? E ele disse para ela, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus? Aleluia! Por
Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Então o que ele quis dizer nessa palavra? Que se a Esther não se posicionasse para ajudar seu povo judeu, quem ia tirar eles daquele perigo que eles estavam correndo de serem mortos? O próprio Deus. O próprio Deus ia tirar eles daquela, não ia permitir que eles fossem mortos. Então, o que quer dizer essa palavra aqui? Porque se tudo de todo te calar, neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Se eu e você, se Deus manda nós fazer uma obra do Senhor, falar com alguém, e a gente não fazer, Deus vai mandar outra pessoa para fazer, Ou o próprio Deus vai agir, porque Ele sabe a maneira e a forma de agir, Quantos livramentos a gente tem? Quem que nos dá esse livramento? É Deus, Se mesmo que ela não fosse agir a favor do seu povo, mas Deus ia agir. Mas aí, o que acontece aqui? Acontece que Deus aqui, Ele quer ver o que a Esther faria, o que ia ser o procedimento dela, se ela ia acovardar, porque Deus, Ele chama o soldado valente, ou ela ia ser um soldado valente e agir. E aí, quando o tio dela falou essa palavra para ela, ela decidiu ir diante do rei. Mas para isso, o que ela pediu para fazer? Ela disse: então disse Esther, se tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim faremos. Então ela pediu para fazer uma oração, para jejuar junto com ela, 3 dias a favor, para ela poder estar diante do rei. Será que se Deus colocasse uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que estivesse no leito da morte e dissesse para nós: faça 3 dias de jejum e oração, 3 dias por esta alma, será que nós faríamos isso? Será? Irmãos? Muitas vezes a gente se acovarda, irmão. Muitas vezes a gente não quer fazer. Não é eu que estou passando, por que eu vou fazer? Por que eu vou jejuar? Eu nem conheço direito essa pessoa. Esse é o amor, a missionária Justina falou aqui, Isso é o amor, a gente entregar o amor ao próximo, com oração, com palavra, com ajuda, o que for. Isso é o amor que Deus quer na nossa vida, que nós possamos ter pelo nosso próximo. Nós somos uma família de Deus. Aleluia. Se um de nós está passando por uma situação, uma dificuldade, precisando de uma oração, está doente, comunique, irmãos. Por quê? Porque daí nós vamos se reunir e vamos na casa daquela pessoa e vamos orar por ela. Se é momento, irmãos, que ela está precisando, vamos cada um pegar um quilo de uma coisa, ajudar e levar para aquela pessoa que está precisando. Isso não vai matar ninguém. Isso é o amor de Deus. Fazer, ajudar o próximo. Esse é o amor. É o amor que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. O que nós faríamos pelo nosso próximo? Irmão? Não, eu não vou ajudar nada. Ela está passando, ele está passando isso. Deve estar em pecado. Por isso que está passando. Eu vou ajudar? Eu não. Eu tenho tudo. Para que eu vou ajudar? Irmãos, eu posso dizer, irmãos, 4 anos sem salário não é fácil. Sabe? Às vezes dá o desespero porque nós somos ser humano. E quem está nos sustentando é Deus. Porque Ele vê pessoas que eu menos espero para me estar ajudando, me abençoando com dinheiro, com alimentos.
E eu sou grata a Deus por isso, pelas pessoas, e eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas que me ajudam, que me abençoa. Eu falo, Senhor, multiplica mil vezes mais na vida dela, derrama chuva de bênção sobre a vida dela, que nunca deixe faltar, né? Irmãos, esse é o amor do Senhor, né, por nós. Então nós também temos que ter esse amor, Aleluia. né? Porque se a gente não tiver o amor pelo próximo, não adianta falar que ama Jesus, porque naquele dia ele vai falar que não nos conhece, porque ele vai falar: eu coloquei um pequenino do teu lado para você ajudar, você ajudou? Não, você virou as costas para ele, né?